Isaías 43, 21. Isaías 43, versículo 21. Povo meu, que te formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Povo meu, que te formei para mim. Então, hoje, quem escolheu esse dia para a gente adorar a Deus foi o próprio Deus, né? Então, o que temos que avaliar, que ver, é que independente de quem está aqui na frente ou não, nós devemos dar reverência, porque nós estamos aqui porque nós queremos, mas sim porque Deus escolheu esse dia para que possamos adorar a Ele. E quem nos colocou aqui foi o próprio Deus. E o que está acontecendo, está tudo no controle de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus. Amém? Então devemos dar reverência a Ele, independente de quem estiver aqui na frente, capacitado ou não. Porque quem vai nos capacitar é o próprio Deus. Amém? Santo Deus, neste momento nós queremos te agradecer, te damos graças, te damos louvor a Deus, porque é o Senhor que nos preparou para estarmos aqui hoje. É o Senhor que tem feito tudo, ó Deus, tem feito todas as coisas que estão acontecendo. O Senhor nada foge dos teus planos, nada foge da tua mão, Senhor. Então nós queremos te dar graças, te dar louvor, e desta manhã te prestando um culto, ó Deus, solene, em adoração a Ti. Nos capacita para isso, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura da lei de Deus, Deuteronômio, capítulo 5, do 6 ao 21. Sim. Deuteronômio capítulo 5, do 6 ao 21. Eu sou Yahvé teu Deus, aquele que te libertou e fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo da terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante de Deus, desses deuses, tampouco lhes prestará qualquer tipo de culto, porquanto eu, o Eterno, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Contudo, dedico amor e misericórdia até a 10ª geração para aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome de Yahvé teu Deus, pois o Senhor não deixará impune aquele que usar o seu nome sem o devido respeito. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e nele cumprirás todos os seus afazeres. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e tua serva descansem com tudo.
Recorda que fosse escravo na terra do Egito, e que Yahvé teu Deus libertou de diante de tudo, e te tirou de lá com mãos poderosas e com braços fortes. Por isso, o eterno Deus te ordenou guardar o sábado. Ora, teu pai, honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, a fim de que tenhas longa vida e tudo que te vá bem, aqui na terra. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem bem algum que pertence ao teu próximo. Amém? Diante disso, nós vimos que não conseguimos, guardar a lei do Senhor. Então, nós vamos orar. Neste momento, eu pedi ao irmão Cleves para fazer essa oração para nós. E todos os irmãos orem juntamente com ele. Amém? Pai, nós nos arrependemos diante do Senhor. O Senhor que é o Deus eterno. Ó Pai, o Deus que tem nos conduzido até aqui, tem nos guardado. Nessa manhã, Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor o nosso pecado, a nossa conduta falha, nossos pensamentos errados, Senhor. Nossos olhos, ó Pai, pecamos no nosso olhar, pecamos, ó Deus, na nossa conduta, no nosso lar, primeiramente, na escola, Senhor, no trabalho. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós esta manhã. Não derrame sobre nós aquilo que nós merecemos, que é a sua ira, mas desça sobre nós com a sua misericórdia, com o teu perdão, Senhor. Perdoe-nos, ó Deus, porque nós falhamos. Olhamos para a sua lei, Senhor, que é o espelho, temos ciência, Senhor, que nós pecamos, nós quebramos daquilo que o Senhor deixou para nós obedecermos. Então, o Senhor, nessa manhã, tem misericórdia de nós, na sua igreja, todos que estão se colocando diante do Senhor nessa manhã, orando, clamando ao Senhor pelo perdão, pela misericórdia. Ó Deus, nós pecamos porque nós desejamos algo que não era nosso. Nós quebramos a sua lei em todos os aspectos, ó Deus. Que o Senhor desça com misericórdia sobre nós nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, seja soberano, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, não só, Senhor, ser melhores no dia de hoje, mas também no dia de amanhã, que nós possamos, ó Deus, obedecer o máximo. Aí nós não vamos conseguir, mas que o Senhor tenha, possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor receba glória diante desse pedido de perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o cântico 16, Santo de Deus. Eu me abrigo e alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti outro reino não tenho, e nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, para que por Deus me trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a paz Deus. Aquele meu plano não pronunciará. É minha casa, Senhor, minha herança, a minha sorte, o amigo tu és. Em a divina tenharás amenas, minha herança é honrosa e sem par. Meu Senhor, que a mim conselhos traz, e a noite o coração vem me ensinar.
Tenho o Senhor sempre à minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta. Meu coração repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo. É o meu santo da corrupção. Como para saber por onde demorar, sim o caminho pra me chegar. Aleluia, na tua presença, na tua destra delícia. Vamos à leitura pública do Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo 44. Gênesis, capítulo 44. Depois... pode se sentar, por favor. Depois, José ordenou ao servo administra a bagagem desses homens quando puderem carregar. Põe toda a prata de cada um na boca da sua saca. Depois deposita a minha taça de prata, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E eles fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-los, diz-lhes: por que pegastes o bem? Por que pagastes o bem com o mal? Não está a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedeste muito mal do que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: por que meu senhor nos fala dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa? Atentai para o que se passou. O dinheiro que tinhas encontrado na boca de nosso saco de trigo, tornamos a trazê-los desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do teu servo prata ou ouro? Aquele que de teus servos com que encontra o objeto será morto. Aquele que de teus servos encontrar o objeto será morto. E nós mesmos nos tornaremos escravos de teu senhor. Então o administrador concluiu que, seja como disseste, aquele com quem se encontrar os objetos será meu escravo, e os demais estarás livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e abriu. Ele a examinou, começando pelos mais velhos e terminando a bagagem dos mais novos. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção, e eles rasgaram as suas vestes, carregados de novo o jumento, foram conduzidos à volta da cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, esses ainda estavam ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizeste? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos ao meu Senhor como falar e como justificarmos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de teu Senhor, de meu Senhor, tanto nós quanto aquele
e nas mãos de quem se encontrar a taça. Entretanto, ele replicou: longe de mim agir assim. O homem, nas mãos de quem se encontrar a taça, será meu escravo, mas vós retornarei em paz à casa de vosso pai. Então Judá dirigiu-se a ele e disse: rogo-te, meu senhor, permita que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sei que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a seu servo: tendes ainda pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: não temos. O velho pai é um irmão caçula, que lhes nasceu na velhice. Morreu o irmão deste e ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Então disseste a teus servos: traze-me para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos a meu senhor: o menino não pode ser ausentado do seu pai, e ele deixa seu pai, e este morrerá diante de Deus. Contudo, insiste junto aos teus servos: se vosso irmão mais moço não descer convosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, nos relatamos todas as palavras de meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: volta-te para comprar um pouco de víveres para a nossa família, respondemos: não podemos descer. Não desceremos, a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que o nosso irmão mais moço esteja conosco. Então seu servo, meu pai, nos orientou: vós bem sabeis que minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado, e não o vi mais até hoje. Se tirares ainda esse jovem de junto de mim, ele suceder alguma desgraça, sob mais terrível aflição, fareis descer o meu cabelo branco sobre o Sheol, a sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sei que comigo o rapaz, cuja alma está ligada a dele, logo que ele vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teu servo e teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer o Sheol de teu servo nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos: se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor, no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. Como poderei eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. Amém? Agora que nós fazemos a oração pelos magistrados, né? Vamos curvar as cabeças e orar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti te damos toda a glória e toda a honra, Deus. Nós vivemos um momento tenso, ó Deus, na nossa política, uma guerra econômica, uma guerra política. Ó Deus, partidos que olham somente para si, não pensam no povo. Ó Deus, então nós pedimos ao Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus, mas compreendemos também, ó Deus, que nós perecemos por falta de conhecimento. Está para vir aí uma nova eleição para presidente. Ó Deus, que os Teus servos, os Teus eleitos tenham essa consciência de saber votar, de saber, ó Deus, estudar e pesquisar sobre cada candidato, sobre cada homem desses que estão aí para entrar na política, ó Deus, e fazer aquilo que eles dizem que vão fazer. Mas que tenhamos essa consciência cristã, nós temos que
se envolver sim com a política, Senhor. Temos que estudar e aprender mais sobre a política para sabermos votar bem e não sofrermos lá na frente, ó Deus. E pedimos ao Senhor, pela vida do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o Senhor venha trazer, ó Deus, juízo sobre este homem, que o Senhor venha trazer temor no seu coração, ó Deus, e juntamente com o parlamento, juntamente, ó Deus, com o executivo, o judiciário, todos, ó Deus, ali que representam a nação, em cada parte ali, Senhor Deus, que o Senhor venha trazer temor, que nas próximas eleições, ó Deus, tenhamos homens justos, homens que, primeiramente, eles temem ao Senhor, que sejam apaixonados pelo país, apaixonados, ó Deus, em fazer o bem. Pedimos ao Senhor pela vida do nosso presidente, do vice-presidente. Ó Deus, pedimos também que o Senhor venha varrer a corrupção, Senhor Deus, nesse país. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, cabe a nós orarmos, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha transformar essa política nossa, nesse momento tão crucial, tão difícil, ó Pai. Oramos pela vida dos governadores, oramos pela vida dos deputados, dos ministros, do judiciário, do executivo, Pai, de cada departamento ali da política. Nós colocamos em oração que venham, em nome do seu Filho amado Jesus, trazer temor sobre esses homens, ó Deus, para fazer o bem, para fazer com justiça as suas obras, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também, ó Deus, pelas Forças Armadas, nós oramos, ó Deus, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, ó Deus, que derrama, Deus, derrama sobre essa nação, derrama sobre cada líder desses comandantes, que venham ter, Senhor Deus, zelo pelo país, zelo pelo povo brasileiro, em nome do teu Filho amado Jesus. Oramos pela segurança, Senhor Deus, da nossa nação, por cada departamento, ó Deus. Oramos pela Polícia Militar. Deus abençoe, ó Deus, esses homens, esses trabalhadores que saem de situação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, ó Senhor Deus, os guardas municipais, os policiais penais, ó Santo Deus, os seguranças, ó Deus, que protegem o patrimônio privado ali. Cada um desses homens, ó Deus, e mulheres, pais de famílias, ó Deus, esposas, filhos, que eles saiam para trabalhar, mas que eles também possam retornar em segurança para os seus lares, Senhor. E que também, em nome do seu Filho amado Jesus, guarda cada um deles da corrupção. Nós sabemos que a corrupção entra no meio da segurança. Sabemos que é difícil, ó Deus. O Brasil vive uma situação muito crítica nessa área. Nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor possa proteger e guardar a vida de cada um desses homens e mulheres que representam a nossa segurança nacional, Pai. Nós oramos também pela medicina. Ó Deus, a medicina tem se evoluído muito, Senhor. Nós sabemos que tudo isso é pelo Senhor. É o Senhor que dá inteligência ao homem, Pai. Nada vem do homem mesmo, nada vem da sua capacidade, mas é o Senhor quem capacita o homem. Senhor, antes mesmo de existir essas dominações do passado, o Senhor já capacitava o homem, já dava inteligência para o homem fazer as coisas. E é da mesma forma até hoje. Então pedimos ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar os médicos, que possam novas gerações de estudantes aí, Senhor Deus, de medicina, que tenham paixão por essa área, que tenham paixão em ajudar, em salvar vidas, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Abençoe e guarda, Senhor Deus, cada um, dê capacidade a cada um, aos médicos, aos enfermeiros, ó Deus, aos técnicos de enfermagem, Pai querido, Deus santo, aos trabalhadores do SAMU, Deus guarda eles nessa rua, nessas estradas aí, ó Deus, esse trânsito tão caótico, que o Senhor possa guardar cada um, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Pai, nós oramos pela autoridade eclesiástica, Senhor, oramos por cada pastor aí, cada igreja, Senhor Deus, reformada, cada pastor, ó Deus, que tem o desejo de manter uma igreja reformada, mas pedimos ao Senhor que dê a condição, que venha trazer sabedoria e entendimento,
Ó Deus, livra esses pastores de cair na corrupção, cair, ó Deus, no desejo por se enriquecer, no desejo por fama. Em nome do teu Filho amado, guarda a tua igreja, ó Deus, sustenta a tua igreja como o Senhor tem sustentado a cada dia. Nós oramos pela igreja, pela nossa igreja, pela comunhão do Nordeste, ó Deus, do Sudeste, Pai querido, que no nome santo do teu Filho amado, nós passamos por uma situação complexa, difícil, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Então, o que temos que dar ao Senhor é graça e te pedir. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a fazer da melhor forma possível para que esse ministério possa avançar, para que esse ministério possa crescer, ó Deus, no teu nome. Não crescer em quantidade, Deus, mas crescer em qualidade, crescer em discernimento, em conhecimento da verdade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro a Deus pelas crianças, as mães que tiveram filhos agora. Abençoe e guarde a vida delas, ó Deus, que a recuperação seja, em nome do Senhor Jesus, tranquila. Abençoe esses bebês, ó Deus, que eles cresçam na graça, que eles cresçam no Senhor. Guarde cada um deles. Abençoe, oro pelos enfermos da igreja, ó Deus, pelos enfermos, pelos parentes dos irmãos aqui que estão enfermos, por cada um deles, Pai querido. Eu oro que o Senhor venha fazer o melhor, ó Deus. Faça a tua vontade, porque a nossa vontade é que todos sejam curados, que todos sejam sarados, que todos se recuperem bem. Mas nós pedimos que a tua vontade seja feita, porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo nós não compreendendo, pois somos rasos e pequenos para compreender, Senhor Deus, a maneira do Senhor agir. Mas eu oro que o Senhor venha abençoar, venha guardar aqueles que perderam o ente querido, ó Deus, que o Senhor venha trazer a paz, trazer o consolo. Ó Deus, porque só em Ti temos o verdadeiro consolo, temos a verdadeira paz. A Tua palavra diz que a paz que o Senhor nos dá, ela excede todo entendimento. Então traga o Espírito Santo do Senhor, possa trazer essa paz aos nossos corações, aos corações daqueles que perderam o ente querido. Ó Deus, abençoe a sua congregação. Pai querido, abençoe os membros que estiverem frios, fracos. Às vezes mostram que estão bem, mas dentro deles, ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Então trabalhe nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, tira essa fraqueza espiritual de nós, nos ajude a avançar no Teu reino, Pai. Traz o gozo, a alegria, Senhor Deus, o desejo de ler a Tua palavra, o desejo de falar do Teu Evangelho, o desejo de ensinar os filhos, ó Deus, a esposa. Nos dê, Senhor Deus, esse desejo, em nome do Teu Filho amado. E agradecemos ao Senhor por tudo, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa igreja, tem sustentado esse ministério. A Ti todo louvor e toda honra para todos sempre, Senhor. Amém. Vamos ao segundo cântico, Salmos 90, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Transitoriedade do homem. Durante todas as gerações, antes que os montes viessem a ser, antes da terra e o mundo existir, eterno é, Senhor, sempre, sempre Tu és Deus. Fazes o homem voltar a ser bom, e depois de seis morrer aí, como um dia 1000 anos se vão, e como o rei deles serão, pois as glórias são assim, como a vigília desse povo. Uma corrente são, Tu arrasta como dormir, são como a relva que cedo abre a flor, e esta manhã de dor. Mas quando a tarde chega ao fim, murcha e
única se tornou. Pois consumidos estamos, ó Deus, e conturbados por teu furor. Em tua presença está nosso mal, nosso pecado tudo também. Na tua os dias vão, com fé e pensamentos são. Esse é o próximo aí, tá pulando já. Acabou aqui, ó. Qual breve pensamento são? Amém. Agora é na hora do ofertório, amém? Nós contamos, né, louvor, porque esse momento já é um momento de adoração e de louvor a Deus. Amém? Vamos ficar de pé para fazer a oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Pode vir, meu Deus. Santo Deus, Pai, esse é o momento sublime, ó Deus, o momento em que nós vamos ouvir a Tua Palavra. Sabemos que o Senhor fala de formas, ó Deus, como o Senhor quer. Então pedimos ao Senhor que use a vida do Daniel neste momento, dê discernimento e entendimento do Teu Evangelho para transmitir aos nossos corações. Pedimos que o Senhor também prepare o nosso coração para ouvir a Tua Palavra. Tira de nós, ó Deus, todo o sentimento de que o Senhor não está falando, pois o Senhor fala, ó Deus. Nós sabemos que é o Senhor que está no domínio, no controle desse culto. Então, ó Deus, peço ao Senhor que abençoe a família dele, sua filha, e o capacite nesse momento, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para você, Bíblia, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 ao 22. 2 Timóteo 4, versículo 16 ao 22. Alguns teólogos, historiadores acreditam que foi o último relato de Paulo. Nós estamos chegando nas palavras finais da segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao 22. O tema dessa mensagem, desse estudo, dessa pregação vai ser o testemunho final de um servo fiel. Vamos à leitura. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não me seja posto em conta,
Note que o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores de todos os tempos, abriu várias igrejas, o maior pregador de igreja, em Atos rodeado de pessoas, foi abandonado. Mas note também que ele está com o mesmo espírito de Cristo. Ele está perdoando o abandono. Ele fala para esses irmãos que o abandonou, que isso não lhe seja posto em conta. O mesmo sentimento que houve em Cristo e o mesmo sentimento que houve também em Estevão, que vai ser mencionado. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. As salvações finais e a bênção. Saúda Prisca, ou Priscila, e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixou doente em Mileto. Apressa-te, aviança do inferno. Eu te envio as salvações. O mesmo faz Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez, Santíssimo Deus. Nos ajude agora. Prepara a nossa terra. Que seja uma terra fértil. Que a palavra possa germinar, crescer, aprofundar raízes, Pai, no nosso intelecto, na nossa mente, no nosso entendimento. Que toda honra, tudo aqui, seja acreditado somente ao seu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Toda a glória é dele, para ele, todas as coisas. Nenhuma esperança sem ele, vida eterna com ele. Que teu reino avance, que o Senhor sempre conceda glória para si, e que o Senhor nos conforme a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode se sentar. Som. Irmãos, então, chegamos aqui ao final da carta de 2 Timóteo. Tem um tempo já que estamos expondo essa carta. Tem um tempo já que estamos expondo. E agora chegamos no fim de 2 Timóteo. A maioria dos ensinamentos, do comentário que eu trago sobre 2 Timóteo, esses versículos finais, se trata do cristão William Hendrickson, formado. E ele vai nos fazer ensinamentos muito importantes aqui. Primeiro, na minha primeira defesa, ninguém vai ao meu favor, todos me abandonaram. Irmãos, todos aqueles que decidem viver para Cristo, um dia vai ser abandonado. Ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelo pai, ou pela mãe. Alguma parte de abandono pode chegar até vocês. Eu vou pregar para o microfone. Alguma parte. Minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu lado, obrigado, irmão, mas todos me abandonaram. Paulo entrega agora as ciências, disposição que alguém adquire quando chega ao final da vida terrena, tem a oportunidade de olhar para o passado. Ele lembra aqui de forma vívida esse outro julgamento, o qual, se tal interprete sem razão, ocorrerá alguns anos antes. Naquele tempo, ninguém viria para posicionar em sua defesa. Isso foi durante o tempo de sua primeira prisão em Roma. Que diferença então é agora que se refere ao atual julgamento? Agora, essa segunda prisão romana, ele mencionou na pregação retrasada, que eu mencionei, que Demas o abandonou, o cooperador que se perde dentro e não fora, e todos a Ásia
se apartaram dele. O discípulo, que vai ser mencionado mais aqui, uma família piedosa, porém veio da Ásia, e Lucas permanece fiel. Mas durante essa prisão prévia, nem uma única pessoa se apresentava com testemunho em defesa de Paulo. Todos desertaram. Por quê? Será que foram dominados pelo medo? Ou possivelmente o sentimento? O apóstolo não cabe de nós, porque os homens se sentem favoravelmente inclinados para ele. E não se apresentou nenhum acusador para impor sua acusação. Não obstante, seja qual for até certa medida, Paulo não se sentiu frustrado aqui. Paulo também é humano. Só que Paulo também, porém, sabe perdoar. Continuando o versículo aqui, ele fala assim, ó, todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Para que Deus perdoe eles. Ele estava somente um cristão, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Pode perdoar aqueles que ofendem, como ele está com a Então Paulo está disposto a perdoar. Por isso ele prossegue, que isso não seja levado em conta. Esse desejo em forma de oração está inteiramente em harmonia com o Espírito de Cristo. Lucas 23, 34. Vamos em Lucas 23, versículo 34. Note que esse mesmo sentimento de Paulo, mesmo diante do abandono, mesmo diante de ter ajudado tantas pessoas abandonadas, ele está disposto a perdoar. Mesmo ele ter feito bastante, o maior plantador de igrejas da Ásia. Lucas 23, versículo 34. Mostra que esse mesmo sentimento está no sentimento de Cristo. Versículo 34, ele diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E também, inteiramente em harmonia com o Espírito de Estevão, Atos 7,60. Quem foi Estevão? Foi um jovem, morreu apedrejado. Capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos é inteiramente dedicado a Estevão, primeiro mártir da igreja. O sangue de Estevão inicia a igreja primitiva. Estevão, após ele ter pregado uma das maiores sermões, desde o Gênesis até em Cristo, plano todo de salvação, ele é apedrejado. Só que perto de ser apedrejado, ele tem aqui o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 1 João 2,6 diz assim: todo aquele que diz que está nele deve andar assim como ele andou. Deve, como não é igual, não tem como ser igual a Cristo. Cristo é Deus, mas tem como ser parecido. O como aqui é parecido. E algumas pessoas me perguntam, mas como tem o mesmo sentimento de Cristo? Um humano não consegue. A pessoa vir fazer o mal para você igual fazendo com Cristo, um ser humano não consegue, por si só, devolver o bem como uma pessoa estiver fazendo mal. Bem sim. Paulo está nos demonstrando isso. E Estevão está nos demonstrando isso. Ele sendo apedrejado, ele vê os céus, vê Cristo, a destra de Deus Pai. E ele fala: Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Não impute a eles esse pecado. Estevão, ele clama, pede perdão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo disposta a perdoar aqueles que fazem o mal a ela. Estevão é um exemplo disso. O mesmo sentimento que houve em Cristo está em Estevão, está em Paulo. E se pode estar em cada um dos cristãos, cheio do Espírito Santo. Então, Paulo ele deseja isso em forma de oração, né? Mas ele fala uma coisa: o Senhor, porém, nós que está abandonado, mas nunca totalmente abandonado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado e me deu força. Sabemos com certeza de Filipenses 4,13 que durante sua primeira prisão, ele foi de fato a bendita experiência de Paulo. O Senhor Jesus Cristo esteve ao lado dele e o fortaleceu. A mesma palavra vamos ver em várias passagens da Bíblia, em Atos 9:22, Romanos 4:20, Efésios 6:10,
E isso não só durante aquela prisão, mas ainda em seu caminho para ela. E o propósito foi este: a fim de que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada. Literalmente, para que por meu intermédio a mensagem proclamada. Ou quer dizer, pregação, querubina, no grego, que pudesse a missão ser cumprida ou consumada, e que todos os gentios a ouvissem. A seguinte interpretação que é de forma natural foi posta em liberdade para que, depois da absolvição de Paulo, pudesse completar a tarefa dele de proclamar o Evangelho da salvação, a fim de que não só os gentios ao Oriente de Roma, mas também os do Ocidente pudessem ouvir. A mensagem do Evangelho de Paulo, a palavra pecado dele, deve chegar aos limites do Ocidente. A Espanha não podia ser omitida. E continuando a passagem, ele fala assim: e eu fui resgatado da boca do leão. Paulo era um cidadão romano. Ele não poderia ser morto igual os cristãos que eram julgados nos coliseus e os leões comiam. Mulheres cristãs, homens cristãos, crianças cristãs. O cidadão, a pena capital para um cidadão romano é a decapitação. Então, essa expressão aqui, da boca do leão, pode ser muito provavelmente que ele falou assim: eu fui livrado de Satanás, ou eu fui livrado da morte. Ele fala assim: provavelmente essa seria simplesmente uma forma de dizer que ele foi libertado das garras da morte. O William vai trazer para a gente. E não uma referência específica a um leão literal do loja de teatro. Ou pode ser garras da morte, ou pode ser Satanás que ele estava dizendo. Com toda a probabilidade disso, como é evidente ao luz do Salmo, sobre o qual é baseada a expressão figurada de Paulo, significa livramento. Ele teve um livramento completo. Paulo recebeu capacitação para declarar o nome do Senhor por toda parte. Sua primeira prisão humana terminou em plena absorção em mais viagens missionárias. À luz dessa experiência passada, o apóstolo traz um ânimo. Aí, na luz dessa experiência que teve passada, ele traz um ânimo. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me salvará, conduzindo-me para o seu reino celestial. Note aqui um parágrafo, irmãos. Em primeira defesa, no versículo 16 que a gente acabou de ler, note o paralelo. Em minha primeira defesa, todos me abandonaram. O verbo aqui é abandonaram. Agora, e depois ele fala no versículo 10 anterior, na pregação retrasada, ele diz assim: Demas me abandonou. O mesmo verbo. O mesmo verbo em ambos os casos. Agora, note o seguinte no versículo 17: em minha primeira defesa, eu fui resgatado. Verbo resgatar. Agora o Senhor me resgatará. Novamente, o mesmo verbo, só que em ambas as vezes. Antes do verbo de abandonar, duas situações de abandono. Só que agora o verbo de resgatar, o que ainda me resgatará. Aqui, trazendo o parentesco com o reino celestial. Irmãos, o que seria o reino celestial? O reino celestial é a consumação de todas as promessas de Deus, onde os eleitos, redimidos pelo sangue de Cristo, desfrutarão da plenitude da comunhão com o Senhor. Jesus declarou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus 5, 3, esse reino não é deste mundo, mas é estabelecido pela soberana vontade de Deus, que entregou o reino ao seu Filho. Desde a queda, Deus prometeu instalar seu domínio sobre a criação, através da semente da mulher. O primeiro anúncio do Evangelho, Gênesis 3,15. Então, desde ali, Deus prometeu instalar seu domínio sobre a criação. Esse reino foi prefigurado em Israel, desde o 19,6. Ele foi anunciado pelos profetas em Isaías. Ele foi inaugurado por Cristo, que proclamou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Agora os crentes já são transportados para o reino do Filho do seu amor, embora aguardem sua manifestação final. 2 Pedro 3,13. A entrada desse reino, que é o reino celestial, não é por obras, mas pela graça. Não vem de Deus com aparência exterior, pois o reino de Deus está dentro de vós. É necessário nascer, por isso que é necessário nascer de novo, pois a carne e o sangue não podem dar o reino de Deus. 1 Coríntios 15.
Os puritanos, como Thomas Watts, ele ensina que o céu começa no coração do crente, quando Cristo ali estabelece o seu trono. O reino celestial será marcado pela justiça perfeita, onde não haverá mais maldição. Os remidos reinarão com Cristo, não como deuses, mas como servos glorificados, refletindo a imagem do Cordeiro, em João 3:2. Como escreveu John Owen, que é um puritano, ele diz assim: a visão beatífica de Cristo será a essência da bem-aventurança eterna. A Escritura descreve esse reino como um lugar de descanso, está lá em Hebreus 4:9-11. Também como um lugar de alegria, em Mateus, como também um lugar de plenitude, lá em Salmos. Lá os santos de todas as eras vão se reunir, de acordo com Hebreus 12:23. Os corpos serão glorificados e a adoração será perfeita. Richard Bach exortava: pondere cada dia sobre nós que pondere, pense cada dia sobre a eternidade, para que seu coração não se agarre às sombras deste mundo. Tudo aqui é sombra. Tudo aqui é inconstante. Me fala alguma coisa que é constante. Ferro. Coloque ele numa cachoeira lá no fundo. Vai enferrujar, vai apodrecer, vai virar ferrugem. Pense em outra coisa. A nossa carne. 3 dias sem tomar banho. Já fede mais do que tudo. Tudo aqui, tudo que é criado, tudo que é criatura é inconstante. Nada aqui é constante. O apóstolo Paulo vê isso. Nós temos que ver isso. Tudo aqui é passageiro. Pensa em uma coisa que é na patente, tem data de validade. Pensa em qualquer coisa, esse prédio. Tudo é inconstante, tudo acaba. Nada aqui é eterno. Somente uma vida com Cristo. Somente o reino celestial com Cristo é eterno. Então não se agarre. Aqui o Richard Bach, um dos maiores pastores que treinava pastores, ele é o pastor aprovado. Ele exorta: pense cada dia sobre a eternidade. Acorde pensando sobre a eternidade, para que seu coração não se agarre às sombras deste mundo. A certeza desse reino está alicerçada na fidelidade de Deus. Em Lucas 12:32, ele vai dizer assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Por que temer? Em Jó 6:39, tem uma certeza: nenhum dos eleitos se perderá, pois o Pai, Cristo, nos guardou pelo poder de Deus. 1 Pedro 5. Um outro puritano, William Burton, ele diz assim: a segurança do crente não repousa em sua própria força, mas no julgamento imutável do Rei Celestial. Enquanto aguardamos os novos céus e novas terras, Isaías 65:17, vivemos aqui como embaixadores desse reino, em 2 Coríntios 5:20, combatendo o pecado, Romanos 14:17, e anunciando o Evangelho, Mateus 24:14. A oração que é venha o teu reino, em Mateus 6:10, que a gente oramos aqui na liturgia do culto, é um tanto clamor pela conversão dos eleitos, quanto um anseio pela volta de Cristo. No fim, o reino celestial revelará o triunfo completo da graça, o que o apóstolo mais aguardava. Irmão, não tem como matar alguém que está morto pelo mundo. O apóstolo já estava muito crescido. Potencial do reino celestial, Cristo. Então o reino celestial ele vai revelar o triunfo completo da graça. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Então vai cumprir-se o que está escrito: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Deus mesmo vai estar com eles. Como resumiu Jonathan Edwards, pecador reformado: o céu é um mundo de amor, onde Deus derramará infinitas torrentes de seu Espírito sobre os santos. Então é esse reino, é isso que o apóstolo Paulo ensinava, é isso que os olhos do apóstolo Paulo estavam fitos a todo momento, no reino celestial. Então, aqui, continua interpretando.
Então, note que o tempo todo ele estava abandonado, ele tinha Cristo, ele tinha tudo. A ênfase recai sobre essa atividade divina de resgate. No passado houve perigo, agora também havia o que os homens consideram perigoso. No passado, porém, o Senhor interviera, agora novamente ele intervirá de forma decisivamente para livrar, que é o sentido de resgate, como ele fez com Colossenses 10. Vou explicar melhor. No passado, Paulo foi resgatado da morte. Agora ele vai ser resgatado por meio da morte. Paulo foi resgatado da morte de acordo com Efésios 2, versículo 9 e 10. Efésios 2, do começo ao traz: estando vós mortos em delitos e pecados. Antes de a gente ser regenerado por Cristo, nós somos mortos. Totalmente mortos. Deus olha para você e não consegue ver beleza alguma, não vê nada. Antes de ser resgatado por Cristo. Efésios diz isso: estando vós mortos, seus delitos e pecados, seguindo o curso desse mundo, que é o curso do principado e potestade. Quem está no mundo tem que pregar para ele sobre Cristo. Não quer ele que seguir o curso do principado e potestade do ar. No espírito que opera nele, o espírito da desobediência. Então, o apóstolo Paulo ele foi resgatado dessa morte. Ele estava morto para Deus antes da sua conversão. Deus viu ele como morto. Só que agora, como ele já foi resgatado uma vez da morte, e vos deu vida juntamente com Cristo, agora Paulo é vivo com Cristo. É isso que Deus faz com o homem. Nós vamos entender que o poder dessa regeneração foi maior que o poder da criação. Foi muito maior. O poder de Deus regenerar um homem morto, imundo, e purificar ele e dar vida juntamente com Cristo foi muito maior que o poder da criação. E a gente vai ver isso. Só que então Paulo foi resgatado da morte. Quem está no mundo, seguindo o principado do mundo, quem é sério pelo mundo, quem vive segundo o principado, o príncipe da potestade do ar, quem vive de acordo de forma desobediente, ele está morto para Deus, totalmente morto para Deus. E Paulo foi resgatado dessa primeira morte. Agora ele está vivo com Cristo. Só que ainda tem uma promessa: o Senhor me resgatará. Aqui está no futuro. O que ele está dizendo aqui? Agora você é resgatado para ele de forma completa, por meio da morte. A morte é um processo para lutar com ele. É tudo que eu preciso. Paulo ansiava: morrer para Paulo é lucro, viver é Cristo. Ele ia ser resgatado agora por meio da morte. Só que agora não teria mais morte, somente uma vida eterna. Em nenhum dos dois casos sua alma se perece. Pelo Israel nunca será separado do amor de Deus em Cristo. Destruir Paulo espiritualmente é aniquilar o reino de Cristo. E não obstante de todo o tempo, exatamente o desígnio que Satanás quer. Só que não tem como destruir Paulo de forma espiritualmente. Porque o espírito dele está sempre focalizado em Cristo, no reino celestial. Paulo, porém, está convencido de que no passado e também agora, o Senhor o livrará de toda obra maligna, mesmo ainda que não de todo dano físico. O homem que escreveu o 2 Coríntios, que foi o apóstolo Paulo, 11, 22 ao 33, ele não espera imunidade contra os maus tratos, sendo que ele disse o mesmo homem, está falando aqui do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, 9. Olhem para a escritura agora. Esse tudo que eu estou falando aqui como diz essa escritura. Qual o povo de Bereia? Confirme, gente. Tem que estar de acordo com essa escritura. Versículo 22 e 33. Olha aqui. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite e menos 1. Fui 3 vezes fugitado com vara. Uma vez apedrejado, uma vez naufraguei, naufrágio, 3 vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio
e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobremaneiramente a preocupação com todas as igrejas. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Passa tudo isso. O que lhe pesa todos os dias é as preocupações com todas as igrejas. Esse mesmo, até o versículo 33. Aí ele fala assim: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me nele, que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto o rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas um grande cesto me desceu por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Então esse mesmo homem que escreveu 2 Coríntios 11, nos versículos que acabamos de ler, ele não está esperando imunidade contra os maus tratos. Ele não está esperando isso, que não vai ter maus tratos na caminhada cristã. Pelo contrário, ele não está esperando que ele vai ter imunidade contra os maltratos corporais. Pelo contrário, ele falou assim: mas o Senhor Jesus Cristo me salvará. Essa expressão pode significar: ele me salvará levando-me. Ou a simplesmente significação: me salvará para o reino celestial. Ambas as interpretações produzem o mesmo sentido, que é para o seu reino celestial. O Senhor está para conduzir Paulo ao céu, ou seja, aquele reino que, embora visto na terra em sombras, tem sua sede no céu e pertence ao céu quanto à sua essência e plenitude. Essa expressão que o Senhor salvará para o seu reino celestial ou para o seu reino celestial implica que Paulo esperava ir para o céu imediatamente após a morte. Essa é a doutrina bíblica por toda parte. Assim, o salmista espera ser bem-vindo ao reino da glória quando morrer. Lázaro, note não é uma parábola, é a pessoa que Cristo conta. Lázaro, por que não é uma parábola? Porque dá nome. Quando Cristo fala uma parábola, ele fala assim: eis que o semeador do céu é semeado. Aí é uma parábola, mas quando ele dá nome, foi algo que aconteceu. Você lembra a passagem de Lázaro e o rico? Que o Lázaro comia das migalhas do rei, ambos os dois morrem. Um vai para o inferno e o outro vai para o seio de Abraão. Então, note que Lázaro é imediatamente levado pelos anjos para o seio de Abraão. É o que o Paulo ansiava. Paulo tinha essa certeza. O ladrão penitente da direita, ele entra no paraíso imediatamente com o seu Senhor. Paulo está convencido de quando a tenda terrena, você quer tenda? Está vendo tenda? No deserto? Passa um ventão forte, acontece uma tenda. Quando essa tenda terrena, se Deus quiser, o edifício de Deus eterno nos céus estará pronto para receber o crente. Que a morte, o tempo todo ele fala: a morte é um lucro. Pensando assim também, irmãos, como cristão, pensando que a morte é um lucro, que viver é Cristo. Não seria verdadeiro se ela significasse extinção da existência, ou a passagem para o esquecimento. E que a partir dessa terra significa estar com Cristo, condição essa muitíssimo melhor que o prosseguimento da vida aqui embaixo. E o livro de Apocalipse retrata a alma dos mártires, transladadas imediatamente para o céu. E muitos mártires aqui é pessoas que morreram com Cristo. O livro de Apocalipse vai retratar isso. Os mártires morrendo e a alma deles sendo transladada imediatamente para o céu. E muitos felizes e ocupadíssimos naquela região de bem-aventurança. Muitos felizes e ocupadíssimos. Paulo aqui não sente de espanto quando pensa em sua iminente partida dessa terra. Ao contrário disso, visto que essa partida é muitíssimo melhor que permanecer na terra, sua alma está se enchendo de êxtase. Ele está mais motivado, mais alegre, mais feliz. Daí não surpreende que surge essa doxologia: a Ele a glória para todos sempre. Amém? Aqui, porém, em 2 Timóteo 4:18, a glória que nunca cessa é atribuída a Cristo Senhor. Ao acrescentar palavras solenes de afirmação e confissão, amém, o apóstolo mostra que de todo o coração ele deseja, ou definitivamente ele declara:
E naqueles textos de Mateus 6,13 que contém a sua de oração do Senhor, que a glória de Cristo, o radiante esplendor de todos os maravilhosos atributos, seja ou é a sua possessão do mundo sem fim. Paulo constantemente deseja isso, ele tem essa certeza, ele mostra de todo o coração que a glória de Cristo, que é para lá que ele quer ir, e para lá que ele está indo. A interpretação que tem sido apresentada aqui, segundo a qual a expressão seria a minha primeira defesa, aí no próximo versículo, aqui em 2 Timóteo, acompanhe na Bíblia a referência que estamos estudando. 2 Timóteo 4, quando ele traz aqui, na minha primeira defesa, versículo 16, ele se refere à primeira prisão romana, particularmente ao julgamento que então transcorreu, o qual resultou na absolvição de Paulo nas muitas viagens, endossada pelo testemunho da tradição, que Eusébio assim interpreta a passagem evidente ao longo da citação que foi apresentada, também Crisóstomo. Entretanto, muitos comentaristas favorecem uma interpretação que diferente, radical, daquela endossada pela tradição. Sentem que a última está em desarmonia com as costumes favoráveis da região registrada nos diários. Seu ponto de vista pode ser brevemente sumariado. A minha primeira defesa aqui, que ele quis dizer, significa meu primeiro comparecimento no tribunal, ou seja, neste julgamento. Quando ele diz ninguém esteve ao meu lado, significa nenhum patrão ou um amigo na corte ou homem de importância me acompanhou ao tribunal para atestar por meio de sua presença que sou uma pessoa respeitável. Sendo que eu posso falar com o Sinédrio, eu tinha bastantes amigos lá também, nenhum deles. Para atestar ele por meio de sua presença, que ele é uma pessoa respeitável. Semelhantemente, ele fala assim: todos me abandonaram, significa todos esses patrões, as pessoas que ajudaram, em potencial me abandonaram. Quando ele fala assim a frase, o Senhor porém esteve ao meu lado, me deu força, a fim de que o meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada, significa o Senhor me fortaleceu, a fim de que por meio de minha defesa no tribunal, minha mensagem atingisse o seu clímax, para que por esse meio pudesse ser plenamente completada. E que todos os gentios a ouvir significa a fim de que a multidão de nobres da corte, representando todo mundo pagão, pudesse ouvir minha defesa, ou de modo que essa multidão ouvisse minha defesa. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo foi diante da corte, foi prestar conta ao pessoal de sua defesa, depois da prisão. E ele, na sua defesa, ele pregou o Evangelho. A mensagem de Deus, na sua defesa, diante dos juízes, ele pregou o Evangelho lá. E a missão foi feita mesmo assim. E eu fui resgatado pouco dele, ele foi salvo de ser executado naquele dia. É preciso dizer que alguns, para ser justos com esse são difíceis, embora desejam ser contados sobre seus defensores, expressam séria desconfiança em Deus a respeito. Ele vai mencionar sobre Alexandre, que também é um homem que se trouxe no último domingo, Latruei, que prejudicou bastante Paulo. E minha primeira defesa que ficou ao meu lado, poderia implicar que o dano causado por Alexandre não foi feito na primeira defesa dele, sim, mais recentemente, o dano que o Alexandre Latruei prejudicou. Se este é o caso, se ele está reconstruindo seus passos, denominando missões de analogia à luz das experiências dos primeiros anos. De qualquer modo, isso está inteiramente de acordo com o que ele está dizendo. Paulo menciona Lucas que está com ele, e Demas o abandonou. Nenhuma palavra acerca de patrões. Além disso, houve um julgamento de qualquer tipo, criminal ou outro tipo, durante essa prisão. É difícil crer que Paulo quisesse dizer que Lucas estava ausente ou que não estava qualificado para ser como patrão. Aqui é uma parte mais técnica, dizendo sobre aquela primeira defesa dos ministros. Vocês vão ver um quadro. Continuando aqui, ele vai entrar em assuntos muito na parte política, da defesa dele. Continuando aqui, quando ele traz assim, quanto a saúde da Priscila e Áquila, enquanto a Priscila e Áquila, mostra que quase das 6 referências, aquele maravilhoso casal percebe que o nome da esposa dele vem antes. Atos 18 vai dizer a mesma coisa, 18:26. Em 2 referências, a ordem é revertida. As conjecturas quanto à razão pela qual Áquila é nominalmente mencionada depois de Priscila são: Priscila aqui
superava sua esposa em lealdade e zelo com respeito ao pai do Senhor. Priscila era oriunda de uma família mais distinta. Priscila tinha sido uma anfitriã nobre e, como tal, tinha dispensado a Paulo e seus auxiliares um cuidado mais solidário. Então, note que Priscila, que quer dizer também mulher séria, ele faz o mesmo significado com o sufixo holandês coach, né? Áquila significa área, extinção notátil. Áquila era natural do ponto e vivera por algum tempo em Roma, como resultado de uma explosão de antissemitismo. Aqui vai ser uma parte mais séria, vou entrar em detalhes, depois eu passo os irmãos do grupo, né? Então aqui ele vai saudar Priscila e Áquila, que são dois casais que favoreceram muito na caminhada de Paulo, protegendo os cristãos, ajudando os cristãos refugiados que estavam com risco de morte. Esses dois casais serviram plenamente ao Evangelho, a Deus junto. E há estudos que talvez a Priscila fazia ainda mais, superava seu esposo em lealdade e zelo, porque em duas conjecturas, Paulo menciona o nome dela primeiro. Então aqui também o apóstolo Paulo também envia no versículo 19 as saudações também à casa de Onesíforo. Quem foi o Onesíforo? Mediante as 70 pessoas que abandonaram o apóstolo Paulo, quem foi o Onesíforo? Quem foi a casa de Onesíforo? Percebe aqui que ele menciona, ele não fala assim, que a saudação seja a Onesíforo. Ele fala a casa, porque é bem provável que Onesíforo já tinha sido recolhido por Deus. Quem foi Onesíforo? Deixa eu explicar para vocês em breve. Mas pode chegar. Onesíforo se destaca na Escritura como exemplo de fidelidade cristã, mesmo em tempos difíceis. Enquanto muitos abandonavam Paulo por vergonha e medo, ele demonstrou coragem e lealdade, indo até Roma para procurá-lo com diligência, mesmo correndo risco. Ele não se envergonhou das prisões do apóstolo Paulo, mas ao contrário, o reanimou muitas vezes. No começo do 2 Timóteo, Paulo fala sobre o discípulo e ele fala assim: ele não me envergonhou de eu estar acorrentado, ele não me envergonhou das minhas algemas. Então, o apóstolo, mas ao contrário, o apóstolo fala assim: ele reanimou muitas vezes. Sua vida mostra que o verdadeiro amor cristão se revela no cuidado prático pelos que sofrem por causa do Evangelho. Só que também sua casa é digna de nota, é digno de observar a casa de Onesíforo. Não era somente Onesíforo que era piedoso, mas também a casa de Onesíforo. E ele traz assim, que está sendo bem rápido, vou trazer um resumo. Sua casa também é digna de notar, mencionada por Paulo de forma honrosa. Ela era um lugar de hospitalidade e apoio aos santos. Isso revela que a piedade de Onesíforo influenciava também sua família. A importância do marido bíblico, do líder bíblico, porque a piedade de Onesíforo, como chefe da casa, sacerdote, ele influenciava toda a sua família. Mesmo na sua ausência, sua casa continuava ativa no serviço do Senhor, indicando que havia um ambiente marcado pelo temor de Deus e pela fidelidade à verdade. É importante que você faz, líderes, sacerdotes do lar, pregar a palavra para sua família, para seus filhos, para sua esposa, sua primeira ovelha. Não negociar culto doméstico, não ser frouxos. No que vocês estão ajudando em prol do crescimento? A família de vocês, a esposa de vocês, os filhos de vocês, anseiam o reino celestial. Maridos, homens, não sejam negligentes. A fé de Onesíforo não era apenas pessoal, mas transmitida do lar. Aqui está um exemplo de uma fé prática, não só uma fé aplicada, mas uma fé prática, colocada em prática. Por fim, Paulo intercede para que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo naquele dia, mostrando que ele vivia com os olhos postos na eternidade e não na glória presente. Sua vida foi marcada pelo serviço silencioso, pela coragem e por um amor perseverante à causa de Cristo. Deus não se esquece desses servos. Onesíforo nos ensina que a verdadeira piedade é provada na adversidade e que lares fiéis sustentam o ministério
mesmo nos bastidores, mesmo sem ninguém olhar. Os lares fiéis, a Escritura estão sendo sustentados pelos bastidores por Deus. E aqui, nós que ele falou assim, Erasto ficou em Corinto. Posto que no livro de Atos, esses dois homens, e tanto Trófimo também deixei doente em Mileto. Note que ele deixa Trófimo doente em Mileto, e não cura Trófimo, mostrando que as curas milagrosas não eram para todos. Cada cura tinha um propósito. Ele poderia curar. É o apóstolo Paulo. Ele fala assim: eu deixei doente em Mileto. O apóstolo Paulo tinha uma doença. Nós não sabemos qual, um espinho na carne. Pela igreja onde ele foi pregar, depois de um sermão que o apóstolo foi pregar, a igreja queria tirar seus olhos e dar ao apóstolo Paulo. Muito provável que esse espinho na carne de Paulo, para alguns teólogos, era uma cegueira. Ele conseguia enxergar, mas não tão bem. Tudo indica que poderia ser esse espinho na carne. Porque, dado essa base bíblica, não há uma certeza. Alguns historiadores acreditam que era isso. Porque o apóstolo Paulo pregava tanto que os irmãos lá queriam tirar seus olhos e dar ele. Então, mas Paulo não foi curado disso. Deus o permitiu. Deus queria. Deus tinha um propósito com isso. E Paulo deixa doente no livro do Trófimo, né? Posto que no livro de Atos, esses dois homens aparecem juntos, com estreita proximidade e conexão com a terceira viagem do apóstolo Paulo, que foi acompanhada por Timóteo por grande parte da jornada. E posto aqui, o apóstolo Paulo menciona esses dois homens como os dois homens bem conhecidos de Timóteo, de modo que não se faz necessário dar mais pormenores para a sua identificação. É possível presumir sem temor equívoco que Erasto é aquele que na terceira viagem missionária foi enviado na viagem de ida, e que Trófimo era aquele que na mesma viagem, na volta com Timóteo, acompanhou Paulo. Foi este mesmo Trófimo de Efésios que veio a ser a causa inocente de Paulo ser agarrado por um motim em Jerusalém, de forma bem inocente. Então é razoável presumir que em suas notas de Erasto e Trófimo ele esteja na sua experiência recente. Havia sido há bem pouco tempo, enquanto Paulo provavelmente regressa da Espanha, da viagem do Oriente, depois ao Norte, então ao Ocidente, Troade, Corinto e Roma, Erasto havia permanecido em Corinto e que Trófimo foi deixado doente em Mileto. Assim, nenhum desses homens estava em condições de guiar salvações de Roma. Deve ser difícil para Trófimo ser deixado em Mileto. Apenas uns 60 quilômetros ao sul do seu lar em Efésios. Teria sido uma penosa experiência para Paulo descobrir que nessa ocasião não recebeu nenhum poder do Senhor para a sua cura. Não foi da vontade de Deus curar Trófimo. E isso nos mostra que esses cristãos também ficam doentes. E que cristãos também morrem. A passagem por suas pisaduras como sagrados não significa que os crentes estão dentro das enfermidades da carne. Certamente que a luz de Deus se agrada em curá-los. Pensam que chega em resposta à oração. Todavia, se ainda a vontade de Deus é outras, deles é sempre o conforto. De passagens como Salmos, Romanos, Filipenses, para mencionar apenas um pouco entre muitas referências. Aqui também ele vai mencionar a prece de havia antes do inverno. Sinal de que onde ele estava poderia fazer muito frio, e ansiava pela vida de Timóteo. A prece de antes do inverno. E aqui, o que ele quis dizer? Tinha as festas dos tabernáculos até a festa da Páscoa. Antes de outubro a abril, estava se aproximando o inverno. Então a navegação poderia cessar, né, por causa dessa festa. Então era muito arriscado. E Paulo sabia da própria experiência. Além do mais, o apóstolo estava consciente de que o dia da execução se aproximava de forma acelerada. Se Timóteo demorasse a entender, os dois não voltariam a se ver novamente em terra. E com a aproximação do inverno, Paulo precisa de sua capa. Note aqui também que ele traga no versículo 21, para finalizarmos. Te envia saudações, como fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Né? Nem mesmo a lenda faz referência a Eubro, nome próprio grego que significa bom conselheiro, ou pessoa prudente. Lino significa louro, é o nome de um trovador mítico.
O Lina, que Paulo faz referência, parece ter sido simplesmente um crente de Roma, não um ex-companheiro de Paulo. E não tem muita passagem aqui sobre eu, mas é um cristão. A tradição diz que depois da morte de Pedro, esse homem foi ordenado ao bispado da igreja de Roma, que foi o Lina. Se essa tradição de Paulo estudar algumas partes, ela está sujeita. O apóstolo não parece ter uma posição tão elevada, segundo a Bíblia. E aqui ele fala de também prudente. Prudente significa modesto, é um senador romano convertido por Pedro. E Cláudia, que significa aleijada, era a mãe de Lino, esse que se tornou bispo, de acordo com alguns historiadores. Esses dois últimos, Prudente e Cláudia, são nomes comuns. Então, salvando essas breves notas, não temos um conhecimento definido e confiável acerca das 4 pessoas mencionadas. Tampouco sabemos a dizer a todos os irmãos. Não sabemos se esses irmãos pertenciam à congregação original, predominante gentílica, ou uma das assembleias de crentes subsequentes estabelecidas, oriundas do elemento judaico de Roma. Não sabemos muito sobre esses irmãos. Sabemos coisas pequenas. Agora, mas não cristãos. A saudação final, que é o quinto subparágrafo, que a primeira parte é dirigida somente a Timóteo: o Senhor seja com teu espírito. O Senhor significa o Senhor Jesus Cristo. O predicado seja, nos implica que o espírito de Timóteo necessita ser fortalecido, mas para que possa cumprir todas as suas tarefas ministeriais no cumprimento de seus deveres, tenha condições de suportar sofrimento pela causa de Cristo, e isso sem protestar. A segunda parte é dirigida não só a Timóteo, mas também a todos que ouviram ou leram esta carta. Igreja Batista Reformada, o apóstolo Paulo está dirigindo a nós, através de Deus, a graça seja com vocês. A graça de Deus também. Irmãos, essa segunda carta de Timóteo foi exposta pelos irmãos. Começou com o Filipe. E está sendo agora, de alguma forma, bem limitada nas nossas capacitações. Fomos pregados sobre vida, mas é Deus que capacita. Está sendo terminada conosco. O que os irmãos pegam disso? O que os irmãos aprenderam de 2 Timóteo, capítulo 4? Ou de 2 Timóteo, a carta toda, desde o início? É uma carta endereçada a um jovem pregador, pastor, Timóteo, filho amado e fiel, mas com muitos ensinamentos para toda a igreja. Mas bastante ensinamento para vocês homens, que eu vou tratar aqui, de forma bem resolvida. Conversando com o Filipe, certa vez, eu falei com ele, eu falei assim: aqui Paulo, bem no final dessa carta que acabamos de ler, bem provável que ele foi decapitado. Conversando certa vez com o Filipe, falei com ele: no que o apóstolo Paulo tinha acesso para ter essa convicção, para ter essa certeza? O que ele teve acesso mais do que nós? Por que o apóstolo Paulo, por que esses irmãos fugiram de leões, famílias entregues aos leões, famílias sendo os postes em Roma, os postes que traziam luz na cidade de Roma, eram os próprios corpos dos cristãos sendo queimados vivos? Por que eles tinham essa certeza? Por que eles teve acesso? Por que eles não tinham dúvida quando o assunto era morrer por Cristo? O que eles receberam? O que eles amavam de tal ponto a morrer pelo Evangelho? A Paulo ter essa certeza, ansiar cada vez mais. O que ele teve acesso? O que esses irmãos, os mártires da igreja, o que Estevão teve acesso? O que eles viram? Por que não tem cristãos assim hoje em dia? Por quê? O que aconteceu? Eles teve acesso a algo mais? Não, meus irmãos. Eles tinham acesso a Cristo. Cristo Jesus era tudo para eles. Eles poderiam perder tudo, mas vendo Cristo para eles passava. Cristo era a motivação de cada mártir da igreja. Cristo era a motivação. Eles entenderam o quanto eles foram perdoados, o quanto eles foram regenerados por Cristo.
a ponto de viver de forma totalmente entregue a Cristo. Irmãos, Igreja Batista Palmares de Luzia, vocês sabem quem é Cristo? Vocês conhecem quem é Cristo? Quem é Cristo para vocês? É só um humano que pisou na terra, que fez coisas boas? Ou ele era o próprio Deus? Olhando para uma massa sem forma, imunda, e amando aquela massa que é os seres humanos eleitos, pecadores, amando aquilo, descendo, o próprio Deus. De acordo com Lucas 8, vai tratar ali da união hipostática, que é as duas naturezas de Cristo, e Cristo homem e Cristo Deus, habitando na mesma pessoa. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. Cristo, o próprio Deus, andando nessa terra e morrendo pela sua criatura. Vocês têm noção de quem é Cristo para vocês? Esses irmãos, eles tinham essa noção, eles tinham essa certeza. Vocês têm noção do tamanho do poder que foi regenerar? Tamanho do poder que foi regenerar algo, um mundo cheio de pecados. O poder que Deus fez para regenerar o homem foi muito maior que o poder da criação inteira. Em Efésios 1:19, 20 vai dizer: qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. No princípio, Deus criou um mundo do nada, que chama ex nihilo. O Senhor falou e tudo veio à existência. A criação foi imediata, irresistível e perfeita. Não houve resistência ao decreto de Deus. A terra, os mares, os astros, os animais, os homens foram formados por sua palavra poderosa. Contudo, a criação, os animais, a terra, ele não se opôs à existência de Deus. O nada não resiste à ordem divina. Mas o coração humano, por causa do pecado, sim. A salvação é descrita na Escritura como uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, criados em Cristo para as boas obras. Na regeneração que Cristo fez no cristão, o Espírito Santo ele não apenas cria algo, como criou do nada. Ele recria um homem, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. Deus vence essa rebelião, destrona o eu e implanta a fé e arrependimento onde antes havia só ódio e incredulidade. Antes de você ser convertido, antes de você ser regenerado, só havia ódio em você e incredulidade. A criação fez o homem viver, a regeneração faz o morto reviver. Foi muito maior o poder usado. A salvação exige mais poder do que a criação. O apóstolo Paulo afirma que o poder usado por Deus para nos vivificar em Cristo é o mesmo que foi usado na ressurreição de Jesus. Ressuscitar o morto já é um ato, já é um milagre. Ressuscitar o morto, correto? Mas ressuscitar o morto espiritual que odeia a Deus, que o ser humano antes da conversão, que está morto em seus delitos e pecados, de acordo com o capítulo 2 de Efésios, é tornar um adorador ainda, pode se ver. E tornar um adorador é algo ainda mais extraordinário. Na criação, Deus formou, na criação dos animais da terra, Deus formou algo bom de algo neutro, do nada. Fez até os animais. Ele pegou algo bom, fez algo neutro, do nada, né? Só que na regeneração do homem, ele forma algo santo de algo perverso. Muito mais difícil, muito mais poder. Ele forma um cristão santo, santificado em Cristo, só que ele forma isso de algo perverso, de algo imundo, de algo pecador. Então, a criação não custou, a criação da terra, a criação dos animais não custou o sangue de Deus, mas a salvação custou. Vocês têm noção disso, igreja? Não foi 1 Pedro,
Capítulo 1 vai dizer que não foi por coisas corruptíveis, fala lá prata, ouro, que Jesus te comprou, não, mas pelo precioso sangue de Cristo. A ressurreição espiritual é obra exclusiva de Deus. Efésios 2, 4, 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Assim como Lázaro não podia ressuscitar a si mesmo, também o pecador não pode colaborar com a sua regeneração. A regeneração do pecador é uma obra total de Cristo, não sua. É uma obra monotística, realizada somente por Deus. Isso é ensinado pela doutrina. Um dos pontos que a gente acredita que a graça é irresistível. Quando Deus chama com poder, o coração se rende. Martinho Lutero escreveu: a vontade natural é como um cavalo selvagem, a vontade que o ser humano tem, a natural, que só se submete quando o Espírito Santo toma as rédeas. Então a vontade natural do homem é como um cavalo selvagem. Tenta domesticar um cavalo selvagem. Então essa vontade natural é inclinada a picar, essa vontade, a carne, essa vontade natural, ela só é domesticada com as rédeas do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode modificar a carne, só o Espírito Santo pode dominar a carne. E os apóstolos, todos esses, do 2 Timóteo, teve isso, teve acesso, tinha certeza desse grande poder. Jonathan Edwards, ele fala que a nova criação é mais gloriosa que a antiga. A nova criação é um homem regenerado, pois transforma inimigos em filhos, e escravos ou pecados em servos de Cristo. John Owen ensina que a obra da regeneração, ela excedeu a criação, ela foi muito maior. A obra da regeneração foi muito maior que a obra da criação. Pois Deus não apenas forma algo novo, mas Ele purifica o impuro, vivifica o morto e faz de um rebelde um adorador. Vamos aplicar isso. Humildade, Deus. Se fomos salvos por um poder maior do que a criação, não é um espaço para glória. Segurança, temos uma segurança. O mesmo poder que nos regenerou, cada um de nós, se formos verdadeiramente regenerados por Cristo, precisamos analisar nossa consciência, nos vai guardar até o fim. Isso é uma promessa de segurança. 1 Pedro 5. Outra coisa, também a adoração. Quanto mais meditarmos a grandeza da regeneração, maior vai ser nosso louvor. E também nos casos do evangelismo com esperança. O pecador pode parecer irremovível, mas o poder que criou o mundo pode reverter qualquer coração. O poder que Deus usou para te salvar, cada um de vocês, é maior do que o poder que criou os céus e a terra. A criação foi obra de palavras. Tua salvação foi obra de sangue. Cristo só usou palavras para criar a terra, mas a tua salvação foi obra de sangue. Já finalizamos, irmão. A terra veio à existência com haja. Tudo veio à existência na terra, mas a tua regeneração exigiu está consumado. Louve a Deus, pois o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos opera em ti. Então para resumir, eu comecei com o Felipe e eu falava assim, como Isaac, como o Brian, André, Lucas, irmãos, irmãs, como esses irmãos, eles não tinham medo de morrer por Cristo, entregavam a sua vida de forma tão devota a Cristo. Vocês querem saber? Querem saber realmente? Vocês querem saber como um único homem morrendo sozinho por algumas horas em uma cruz pode salvar uma multidão de uma eternidade? Não todos, uma multidão de eleitos, né? De uma eternidade no inferno. Um único homem pode salvar esse tanto de eleitos de uma eternidade no inferno, porque aquele único homem vale mais do que todos juntos. Você pega montanhas, colinas, joias, coroas, você pega tudo aquilo, cada planeta, cada criação, tudo que você acha que é belo, tudo que traz deleite, tudo que canta, tudo que é lindo, tudo que enche os olhos, átomo, universo, montanha, floresta, o sol, toda forma de beleza, tudo que traz deleite para você. Aí você coloca tudo numa balança, depois você coloca Cristo do outro lado da balança. Cristo supera todos eles.
Cristo supera todos eles. Para finalizar isso, qual que é o seu desafio na caminhada cristã? Marido, seu desafio é amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Mulheres, seu desafio é ser submissa ao nosso marido, como Cristo é com a igreja? Qual é o seu desafio? Para a igreja? O desafio dos apóstolos mais aqui era escolher a corda mais apertada para morrer com Cristo. Deve ser Deus agora, você não tem uma corda para te colocar, ainda mais apertada. Esse é o desafio. O desafio que nós temos aqui é a qualquer momento, se pegasse eles, eram ser queimados, postes para ele na cidade. Qual que é o seu desafio? Filhos, honrar seus pais. Esse é o seu desafio, que é o básico de um filho cristão. Pois se tem um teto, se a sua barriga está cheia, seu pai e sua mãe estão se esforçando para que isso aconteça, como instrumentos de Deus. Qual que é o seu desafio como cristão na comunhão dos irmãos? Viver uns com os outros, destruir uns com os outros. Qual que é o desafio que o mundo enfrenta hoje? Que os cristãos enfrentam nesse mundo hoje? Esse tipo nosso, um comentário de graça, que Inácio foi devorado por leões em Roma. Policarpo foi queimado até a morte no mercado público. João Hus foi queimado na fogueira, cantando salmos. Martinho Lutero ministrou sobre uma sentença de morte. Mesmo a sentença de morte, ele ministrou. William Turner, ele foi estrangulado até a morte. Depois seu corpo foi queimado e pólvora foi colocada ao redor do seu tronco. Ele foi explodido em tantos pedaços que não sobrou nada para sepultar esse irmão. John Rogers foi queimado na fogueira. Smithfield de Londres, Haydn, Latimer, foram queimados na mesma fogueira, só que de costa, um para o outro. Tudo por Cristo. Eles foram queimados de costa para o outro, é uma sorte. Thomas Crumb encontra o mesmo fim violento. E os huguenotes franceses foram massacrados no massacre do dia de São Bartolomeu. Milhares deles foram mortos. O preço sempre foi alto para os seguidores de Jesus Cristo. Tertuliano escreveu: o sangue dos mártires é a semente da igreja. E o que isso significa é que a disposição de um cristão para literalmente morrer pela verdade, Cristo se torna aquilo que leva à conversão dos outros. Nos tornamos uma geração frágil, que falta espinha dorsal espiritual. Não estou certo que realmente estamos dispostos a morrer. Nós não temos certeza que a gente está realmente disposto a morrer. Adrian Rogers, o pastor, ele fez uma observação muito correta. Ele falou assim, que o problema com os pregadores de hoje é que ninguém mais quer matá-los. Qual é o seu desafio na caminhada cristã nosso? Quem é Cristo para vocês? Como você tem Cristo? Só um entretenimento do domingo ou uma vida prática? Os irmãos aqui é uma vida prática, todos os dias. Decidiam amar Cristo, respirar Cristo, morrer por Cristo, viver como Cristo, procurar com Cristo em cada página da Escritura. Ansiava como que ele anda, como que ele fala, como que ele age. Eu quero ser como ele. Quem é Cristo para você? Cristo para você é Deus, velho encarnado, que morreu, que se habitou, fez carne e morreu por você, é o próprio Deus. Como vamos viver diante dessa verdade que foi exposta para nós, para esses irmãos? De 2 Timóteo, vamos ser cobrados de cada uma dessas coisas que estamos aprendendo. Senhor nos ajude. Que o Senhor seja com o teu Espírito, Igreja Batista Formados Inclusive. E que a graça, somente a graça de Deus, seja convosco.
sai daqui pensando: quem é Cristo para mim? Eu anseio Cristo como aqueles irmãos, como esses mártires que morreram por Cristo. Eu estou disposto a minha família proteger meus irmãos da fé, meu casamento, eu servir aos outros como presidiário. Quem é Cristo para vocês? Com qual importância vocês têm Cristo? Vamos sair e pensar nesses outros olhos de originais. Para esses irmãos, Cristo era tudo. Para o apóstolo Paulo, Cristo era tudo. Perca tudo, se for possível, se preciso for. Perca tudo, mas não perca Cristo. Seja com os olhos sempre em Cristo. Pede para Cristo dominar cada seu ser, cada decisão. Cristo possa encher completamente, como estima esses irmãos, esses mártires. Como suas cabeças vamos orar. Oh Deus, nos ajude, ó Deus, diante de tantas verdades. Nos ajude a aplicá-las. Os livros, ó Deus, de ser como Demas, tendo amado o presente século, amou Tessalônica, amou o presente século muito, os livros de ser como Demas. O Deus nos ajuda a ser como um discípulo, servo fiel, família fiel. Nos ajuda a ser como discípulo. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a enxergar o Senhor como quem o Senhor é, a dar importância a Cristo como quem Cristo é. O Deus soberano, Rei, eterno, grandioso, triplamente santo, o mais formoso entre os milhares, o Verbo encarnado, o próprio Deus. Que possamos ter essa certeza de quem é Cristo na nossa vida, que possamos amá-lo cada célula do nosso corpo, que possamos ser moldados por Ele, que possamos ser completamente controlados por eles, que nossa vida seja entregue a eles como esses irmãos que morreram por Cristo, que amavam Cristo mais do que qualquer coisa, que viam a morte como lucro, pois seriam diretamente ligados no céu com Cristo, livres da morte terrena, para viver uma vida eterna no reino celestial. Ó Deus, coloca essa convicção em nós. Ó Deus, o Senhor me deu uma filha daquele tamanho, Pai. O coração dela cheio de pecados. Se o Senhor não cometer aquele coração, daquele tamanho, e se o Senhor volta para ela, se o Senhor não colocar o coração de carne, tirar o coração de pedra, o coração que odeia o Senhor, uma carne pecaminosa, se o Senhor não fazer essa transformação, essa regeneração, como o Senhor fez em cada um desses servos, desses mártires, com um fim amargoso vai ser o fim da minha vida. Converta aquele coração que eu amo todos os dias. Converta o coração desse. Regenera esse. E cada um de nós nos traz essa convicção como esses apóstolos tinham, como esses servos tinham. Obrigado, Deus, pela tua sagrada escritura que nos instrui, que nos ajuda. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Pertencemos ao reino celestial. Pertencemos a Cristo. Primeira pergunta, Senhor Jesus, no catecismo. Qual é o nosso único conforto na vida e na morte? Que quer vivemos ou que morramos, pertencemos a Cristo Jesus. Abençoa isso com realidade. Que isso não seja só um estudo. Coloque isso como realidade em nossa vida. Que morramos ou que vivamos, pertencemos ao nosso único Senhor e Salvador de nossas almas, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, somos uma igreja confessional, temos dois documentos
nos dirige o nosso culto, que é o PRC, que é o princípio regulador do culto, também as confissões do catecismo. Fazendo o catecismo batista, estamos na pergunta 97, eu vou fazer a pergunta, toda a igreja responde, todos de pé. Antes disso, antes do catecismo batista, vamos fazer agora a nossa profissão de fé. Por que os apóstolos criam? A gente também cremos. Vamos ler agora o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora o Catecismo Batista, pergunta 97. Eu faço a pergunta, a igreja responde: como a palavra deve ser lida e ouvida para que se torne eficaz para a salvação? Para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, escondê-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Amém. Amém. Nós cantemos agora salmos que a palavra é cantada, foi o que Cristo deixou para Deus deixou para a gente adorar Ele. Até o seu patrão no serviço fala como tem que ser o trabalho lá, não é? Dá o segmento de como ser o trabalho. Cristo, Deus não foi diferente. Deus deixou como ele tem que ser adorado, para que o culto sobra, apesar das nossas limitações, de forma com uma água suave. Então Deus deixou exatamente na Escritura como ele tem que ser adorado. E de uma dessas formas é com o louvor. E o louvor que ele nos deixou é os salmos. Então toda a igreja cantemos o Salmo 90, que é a segunda parte, cantemos todos juntos, que é a palavra cantada. Nosso viver se abriu, 80 serão, porém não passam de câncer e dor. Depressa vão e voamos nós. Quem é capaz de conhecer a tua e o teu furor? Ensina-nos nossos dias contar, para que sábio seja o viver. Volta de nós compaixão, dá-nos tua graça pela manhã, e sempre alegres teu louvor entoaremos com fervor. Por muitos dias alegramos, tua visão nos vem atingir. Por muitos anos concede o favor, pois suportamos o teu furor. Que nós vejamos teu agir e os nossos filhos teu fulgor. Seja a tua graça, ó Deus, sobre nós, se tua graça, ó nosso Senhor, as obras das nossas mãos, nosso Deus, vem confirmar, Senhor, sobre nós, das nossas mãos as obras, sim, confirma sobre nós, Senhor. Amém. Como cantamos a palavra, dizemos assim seja. Então, amém. Irmãos, com suas cabeças, vamos orar. Santíssimo Deus, ó Deus, esse é o culto que conseguimos, Pai, através da nossa limitação, mas totalmente, Pai, apegados à cruz de Cristo. Foi esse o culto que conseguimos, Pai, te prestar, Pai. Oh Deus,
Esperamos esperançosos que esse culto tenha subido as suas narinas com aroma suave. Que esse culto tenha sido um culto racional, que agrada a Deus. Deus nos ajude a brincar. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu ensinamento, obrigado pela tua escritura, que é o manual de nossa conduta de fé cristã. Obrigado, Pai. Sem a instrução, sem a tua instrução, saímos perdidos. Somente a tua palavra é a luz para os nossos caminhos. Somente a verdade, somente Cristo. Oh Deus, obrigado pelo teu Filho, pela obra substitutiva. O Senhor nos substituiu naquela cruz, era para cada um de nós aqui está naquela cruz. E o Senhor substituiu, Pai. O Senhor amou. O Senhor perdoou o pecado de cada um. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Deus, nos falta a palavra para agradecer. Jamais conseguiremos atribuir esse favor. Somente Deus, somente o Senhor poderia fazer isso. Obrigado, Pai, pela obra substitutiva. Ó Deus, nos ajude a continuar mantendo o dia do Senhor para o Senhor. Leve-nos em segurança, cada um para os nossos lares. Coloque em nossa consciência, Pai, que Cristo seja tudo para nós. Tudo, tudo. Por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Tudo dele, tudo dele. A nossa vida. Coloque isso em nossa consciência. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, a nossa reunião está encerrada. Pode ser sentado.